Então comecemos com os componentes conectados de um grafo. Muito bem, o que vem a ser um grafo conectado? Vamos começar com essa definição aqui de grafo conectado. Um grafo não direcionado. E essa notação aqui é uma notação comum para grafos, onde eu boto uma letra maiúscula, nesse caso o G, para identificar o grafo. E os dois argumentos dele, né, como se fosse uma chamada de função ali, os dois parâmetros seriam o conjunto dos vértices V e o conjunto das arestas E. Então esse grafo não direcionado será dito conectado se, para qualquer par de vértices que eu escolher no conjunto de vértices desse grafo, vai existir pelo menos um, podem existir mais que um, vários caminhos, mas pelo menos um entre qualquer par de vértices U e V existe. Então, se eu tenho essa propriedade satisfeita, o grafo é dito conectado. Vamos ver aqui um exemplo de um grafo conectado. Eu tenho um grafo aqui com 10 vértices, e vocês podem escolher aí, dentre esses 10 vértices, quaisquer dois vértices distintos, e você vai conseguir localizar pelo menos um caminho que te permite sair do vértice que você escolheu como partida para chegar no vértice que você escolheu como chegada. Um outro exemplo agora de um grafo não conectado. Quando você olha rapidamente, esse grafo até parece ser conectado, mas se você tentar chegar no vértice 3 a partir do vértice 4, você não consegue. Veja você que a partir do vértice 4 eu só consigo chegar aos vértices 6 e 5. Então há uma desconexão nesse grafo, no sentido que alguns vértices são inatingíveis a partir de um dado vértice. O mesmo acontece se eu tentasse chegar no 4 a partir de 1, 2 ou 3, por exemplo. Então esse é um exemplo de um grafo não conectado. Ainda dentro dessa noção de conectividade, a gente tem o conceito de componente conectado. E o que é um componente conectado? Um componente conectado do grafo G que a gente está conversando, que contém o vértice U minúsculo, será o maior subgrafo desse grafo G. Aí por subgrafo eu vou identificar ele com S, e o conjunto de vértices V' e E' do subgrafo são subconjuntos dos conjuntos de vértices e arestas do grafo original, tal que esse U, aí eu anotei errado, vocês me perdoam, esse U é um elemento de V'. Então vou extrair um subgrafo, a gente sabe que o subgrafo ele tem vértices e arestas do grafo original, e se o U estiver lá dentro, ele vai ser dito um componente conectado se ele for um subgrafo conectado. No exemplo anterior que eu dei, eu vou até retornar aqui rapidamente, eu tenho dois componentes conectados nesse grafo. O componente que envolve os vértices 1, 2 e 3, veja que se eu me restringir a observar apenas os vértices 1, 2 e 3 com as devidas arestas aí que os unem, eu consigo ir de qualquer um para qualquer um. E a mesma coisa acontece com o segundo componente conectado, que envolve os vértices 4, 5 e 6. Como é que eu faço para identificar os elementos de um componente conectado? O componente que começa aí no vértice V. Basta que eu, a partir do vértice V, eu aplique uma travessia que respeite a conectividade. Pode ser uma travessia por largura, pode ser uma travessia por profundidade. O importante é que, como essa travessia se baseia nas conectividades, a partir do momento que eu parto desse vértice V, eu vou achar todos os elementos que vão estar conectados ao V, que são atingíveis. A gente pode usar essa terminologia. Quais são os vértices alcançáveis, atingíveis a partir de V, e esses vértices vão formar um componente conectado ao final da travessia. Vamos ver isso aqui no exemplo visual, onde eu tenho de novo um gráfico com 10 vértices e eu quero identificar quantos são e quais são os componentes conectados desse grafo. Então vamos começar aqui nesse gráfico pelo vértice de menor identificador numérico, que é o 1, e eu quero saber quais são os elementos que estão no mesmo componente que o 1. Aqui eu vou ilustrar com a travessia em profundidade, mas você poderia fazer com largura, obtendo exatamente o mesmo resultado. Então, pela DFS eu saio do 1 em direção ao 2, o 2 tem um vizinho não visitado que é o 10, o 10 já não tem mais vizinhos não visitados, recursivamente eu volto para o 2, que já não tem mais vizinhos não visitados, volto recursivamente para o 1 e localizo também o 8. Então esses 4 vértices aqui marcados em azul formam o componente conectado que o 1 pertence. Veja que o grafo não é conectado, porque ele tem mais de um componente conectado. Eu vou identificar os outros componentes fazendo o quê? Eu vou reiniciar minha travessia no primeiro vértice que ainda não foi identificado em algum dos componentes. Nesse caso, o 1 e o 2 já foram. Se eu seguisse a ordem crescente, eu poderia ir para o 3, mas a ordem não é importante. É importante que você faça essa busca exaustiva para passar por todos eles. A partir do momento que eu identifiquei que o 4 ainda não pertencia a nenhum componente, ele vai reiniciar um novo componente conectado. O 4 identifica o 5 identifica o 9 identificaria o 4, mas o 4 já foi visitado. Então esses são os 3 elementos do componente que contém o 4. O 6 é um vértice isolado. Isso significa que ele não tem arestas nem chegando no 6, nem saindo do 6. Então o 6, vértice isolado, ele faz um componente
conectado sozinho com ele mesmo. Então, componente conectado com um único vértice, que é o caso aí do 6. Então, mesmo vértices isolados compõem componentes conectados. E por fim, o último componente é o componente que tem o 3 e o 7. Então, esse grafo, como um todo, tem 10 vértices. Quando a gente analisa ele em termos de conectividade, a gente tem 4 componentes conectados. Os vértices em azul, em laranja, em verde e vermelho. Cada um desses componentes isolado é um grafo conectado, é um subgrafo conectado. E a união desses 4 subgrafos aí forma o nosso grafo maior. Essa rotina aqui, além de identificar, ela imprime no terminal os elementos constituintes de um componente conectado. Então, eu vou ter como parâmetro o número de vértices do meu grafo. Outra informação que eu precisaria seriam as adjacências, mas eu vou usar como variável global, por isso não está aqui como parâmetro. E também desse array de booleanos, né, esse bit set, que vai me dizer se um vértice já foi visitado ou não. Então, quando eu vou identificar um novo componente conectado, eu marco todos eles aí como não visitados. Começa a contagem dos meus componentes conectados e para cada um dos vértices do grafo eu vou observar se ele já foi visitado ou não. Se ele já foi visitado é porque ele já faz parte de um componente conectado. Nesse caso eu não tomo providência nenhuma. Mas se esse vértice ainda não foi visitado, ele faz parte de um componente que eu não identifiquei ainda. Então eu entro aí no if, imprimo a palavra componente, o número do componente conectado, vai ter primeiro o componente 1, depois o componente 2 e assim por diante. Essa contagem vai manter o registro de quantos componentes eu já identifiquei. Veja que começa em 0, então a cada componente eu incremento antes de imprimir. Aí chamo a DFS, que é a minha travessia que vai identificar esses componentes. Lá dentro da DFS eu vou fazer a impressão desses vértices que constituem esse meu componente. E por fim, quebro uma linha aí. No fim, quando eu terminar esse processo, esse laço, eu retorno o número de componentes conectados distintos. A rotina de DFS que eu estou usando é essa. É uma DFS padrão. Se vocês olharem o material da semana passada, é a mesma implementação. A única diferença é que a parte que estava reservada com um comentário para o processamento em questão aqui é imprimir o identificador do vértice antecedido por um espaço em branco. Então, a única diferença que tem disso para uma DFS padrão é essa linha aí com a saída do identificador do vértice U. Muito bem, há uma relação entre grafos conectados e componentes conectados, relação essa que eu já comentei aqui, mas que fique registrado. Um grafo não direcionado, aí eu poderia acrescentar aqui, eu acabei não acrescentando, um grafo não direcionado simples, ou seja, vamos ignorar a possibilidade de termos autoloops e também multiarestas. Então, se o grafo é simples e não direcionado, ele será conectado se e somente se, quando eu uso essa expressão aí, eu estou falando em equivalência lógica, significando que eu posso ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda sem prejuízos. Então, se eu falar que um grafo é conectado, eu estou falando que o grafo G, tem um único componente conectado. E se, por outro lado, eu identificar que ele tem um único componente conectado, aquela rotina que eu implementei agora há pouco retorna 1, esse grafo é um grafo conectado. Então, a conexão de um grafo está relacionada com o número de componentes conectados. Claro, um grafo conectado, todo ele tem acesso a todos os vértices, todos os pares de vértices têm pelo menos um caminho, então ele tem um único componente conectado. A travessia, uma vez executada em um grafo conectado, ela vai identificar já de primeira todos os seus vértices. Já no grafo não conectado, isso não acontece, você vai ter que reiniciar essa travessia algumas vezes para identificar todos os vértices. Isso é importante, fiquem bastante atentos com essa questão da conectividade de um grafo, porque num problema de programação competitiva, você pode ter em algumas circunstâncias grafos que você não tem a garantia da conectividade dele. O que significa que quando você estiver produzindo a sua solução, se o grafo não te dá, se o texto do problema não te dá a garantia de conectividade do grafo, você vai ter que reiniciar a rotina para cada componente conectado. Então isso é muito importante. Às vezes a gente pensa o algoritmo certo e assume que o grafo seria conectado, ou seja, uma única travessia identificaria o que a gente está procurando, mas aquele grafo não tem essa garantia, ele pode ter 2 ou mais componentes conectados, e por faltar essa validação de você passar em todos os vértices a cada conjunto de componentes, você acaba errando o problema. Então a gente acaba ficando sempre com essa ideia preconcebida, que se eu usar uma BFS ou uma DFS, eu estaria fazendo a travessia de todos os elementos de um grafo. Só que essa travessia só é completa com uma única chamada se o grafo for conectado. Às vezes o problema vai te dar essa garantia, às vezes não. Então é bom sempre ficar bastante cauteloso com a possibilidade de você ter que rodar várias travessias, uma para cada componente conectado. Veja que eu repeti a travessia, como eu repeti aqui nesse trecho aqui, ó, onde está esse for. Veja que o for está fazendo exatamente isso. Ele está cuidando que eu reinicie a travessia sempre que eu estiver em um vértice que não foi identificado ainda.
Fazer isso não muda a complexidade da DFS nem da BFS, porque aqui a travessia vai ser feita com a mesma complexidade, só que em partes, né, para subconjuntos de vértices. Então a complexidade aqui não aumenta para um fator linear, na verdade continua sendo proporcional ao número de vértices mais arestas, só que eu não vou fazer a travessia de todos os vértices de uma só vez, e nem de todas as arestas. Então para cada subgrafo eu faço um pedacinho por vez, no fim o processo tem a mesma complexidade. Então, tenho aqui 4 problemas que eu separei para vocês que são resolvidos direta e indiretamente por esses 2 conceitos que eu dei agora de grafos conectados e de componentes conectados. Então, deixei esses 4 aí para vocês tentarem fazer. Já deixei 2 pré-resolvidos aqui para a gente poder ver na prática como é que a gente atacaria um problema que lida com a questão da conectividade. As referências são os 3 livros padrão que a gente tem usado até então, mas adiante vai começar a surgir novas referências, mas nesse comecinho eu vou me ater a esses 3 livros elementares aí.